Olá, pessoal, estamos no ar. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa que vai ao ar todas as quartas-feiras e é realizado na cidade de Pinhais, que vai para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, claro, dia 8 de abril de 2020. Esse programa também é transmitido simultaneamente pela rádio FM Nova Pinhais, prefixo 87.9, e o áudio todas as quintas-feiras às 11h30. A FM Nova Pinhais vem liderando a audiência pelos rádios nets há algum tempo. Deixa eu ver aqui como é que está no Facebook, pessoal, que eu tenho que... Onde é que está meu Face aqui? Facebook, que eu tenho que transmitir ali, eu tenho que liberar para o público, senão ele fica só no privado. E deixa eu ver aqui, estou liberando aí, pessoal, já entramos no ar aí, já estamos no ar, só estou liberando para o público. Demora um pouco. O sinal da internet por esses dias aqui, sinceramente, viu, tá feroz. Não sei, eu acho que é muita gente em casa, então muitas pessoas ao mesmo tempo, tem que ver isso também, né? Aí já está o Marcos Lazarevics, já entrou aí, legal, Marcos, obrigado aí pela tua presença. Vinícius Martins curtiu o vídeo O Ponto da Política. Então é o seguinte, pessoal, como eu estava falando, né? O espaço aqui é aberto e democrático, né? Você pode participar aí com perguntas, críticas, sugestões, observações, o que você achar que deve fazer, tá ok? Dentro, evidentemente, as críticas, evidentemente, podem ser contundentes, desde que sejam civilizadas, né? E na pauta de hoje, pandemia e economia, a influência na sociedade e papel do Estado. Eu vou compartilhar na tua página aí, professor Beto. Deixa eu ver aqui, professor Beto, deixa eu ver aqui, página... Não, vou compartilhar na tua página para você poder... E dali é o tempo de um amigo. Lá vai, Adalberto Fávero. Tá? Ó, acabei de compartilhar na tua página aí. Daqui um pouco ela aparece aí, né? Então, como eu estava falando, a pauta de hoje, pandemia e economia, a influência na sociedade e o papel do Estado. E para falar sobre este assunto, na conexão direto de Curitiba está Adalberto Fávero, popular professor Beto. Ele é graduado em Filosofia, Teologia e História, especialista em Filosofia da Educação pela PUC do Paraná e currículo e prática educativa pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Educação pela PUC Paraná, professor de História em instituição particular de Curitiba. É supervisor pedagógico do ensino fundamental e médio, também é diretor acadêmico, coordenador de ensino médio. O professor Beto possui vivência de 33 anos na educação, experiência na tessitura de currículo em municípios, PPS, políticas públicas privadas, em instituições educacionais e na formação de educadores, seja em ação individual ou em grupo. Olá, professor Adalberto, Beto, grato por ter aceito, né, o nosso convite para essa entrevista. Tudo bem contigo aí? Tudo tranquilo, manda ver. Tudo ok, tudo na boa, então. Beleza, deixa eu ver aqui como é que está o Maria Helena, o Fernando Valois, já estão aqui. Quem mais? Eu já falei do Vinícius, o Marcos Lazarevics. Aí, pessoal, se vocês puderem... o Marcos Lazarevics, grande amigo Chicão, tamo junto, tamo nessa aí sim, Marcos, um grande abraço para você. Então, pessoal, eu sempre faço também, antes da gente iniciar, eu sempre faço um comentário, mas ultimamente eu estou insistindo num curtíssimo, mas importantíssimo comentário que é sobre o isolamento social.
Pessoal, todo mundo está sabendo, a curva está subindo, a curva de casos e de mortes também no Brasil, de pessoas afetadas, acometidas pelo coronavírus, e claro, aí ficam aí com a doença, a Covid-19. Então, as orientações da Organização Mundial da Saúde e do ministro Mandetta, que é o ministro centrado do governo federal nesse momento, teve seus pecados lá atrás, mas neste momento é, ao meu entender, a pessoa mais centrada deste governo no combate ao coronavírus. Então, eles pedem, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o ministro Mandetta, o isolamento horizontal, pessoal. O isolamento é de extrema necessidade, ele é fundamental para que a gente possa conter o avanço do vírus. O vírus, o perigo do vírus, claro, evidentemente, doença, enfim, ele está aonde? Na possibilidade de sobrecarregar os hospitais. Olha a cidade de Manaus. A cidade de Manaus, as pessoas foram na onda aí do que o presidente Bolsonaro falava, e infelizmente foi uma irresponsabilidade, e continua sendo, que ele é contra o isolamento horizontal, é a favor do isolamento vertical, e as pessoas começam, saem para cá, saem para lá, vão trabalhar, mesmo que não seja em serviço essencial. Em serviço essencial, claro, tem que se dar espaço para essas pessoas, né? Mas as pessoas estão circulando nas praças. Aqui em Pinhais é a mesma coisa também. Curitiba, a mesma coisa também. A região metropolitana também, os prefeitos têm que fechar, os prefeitos têm que tomar uma atitude mais enérgica, entende? Em relação ao isolamento social. Baixam decretos e leis, mas não põem a fiscalização a funcionar como deve. É a única forma de contermos o avanço desse vírus. Então, eu estava dizendo, em Manaus, por exemplo, tem lá uma infinidade de pessoas, depois eu vou ver aqui durante o bate-papo com o professor Beto, o número de pessoas em Manaus que relaxaram. Hoje, os hospitais, o pessoal da saúde de Manaus estava dizendo que eles têm aí, eu acho que 70%, 80% dos leitos já ocupados, se não for mais até. Por quê? Porque as pessoas relaxaram, não acreditaram, pensam que, não, eu vou no parque ali, vou bater um papo, vou andar, vou levar meus filhos aí vai lá uma pessoa infectada, vem, pega num balanço, pega numa manopla, no guidão da bicicleta, ou, né, naquelas manoplas, né, acho que é manoplas o nome, é o guidão, é isso mesmo, né? E uma pessoa infectada, que não está infectada, vai lá em seguida, faz o mesmo exercício, senta ali por perto, esbarrou, pegou o vírus, botou a mão na boca, coçou o olho, alguma coisa, pronto, pegou o vírus. Então, a gente tem que se espertar nisso. E é isso aí, esse é rápido comentário. Beto, professor Beto, o que você acha do isolamento? Você acha necessário ou não? Como que é? Bom, pessoalmente, eu vejo como indispensável. Aqui em casa, nós estamos presos fazem 3 semanas e acho que é isso mesmo. Eu vejo que a questão da prevenção, ou a medicina preventiva, em todos os momentos na nossa história, na nossa vida, ela foi indispensável, deveria ser indispensável. Países que têm sucesso em cuidar da sua população e que se preocupam com isso, fazem da medicina preventiva a base do seu funcionamento. Nesse caso específico, no momento de pandemia, no nível que nós chegamos, obviamente, o maior recurso que nós temos é um país que não tem mais do que 50 mil testes que, de fato, funcionam. Os outros têm todas as suas limitações. Mas eu vejo que talvez essa discussão mereça algumas outras perspectivas. Parafraseando aqui um cacique do Chaco paraguaio, ele dizia a um frei que o veio evangelizar o seguinte: você coça bem, você coça muito bem, mas onde você coça, não coça. Por quê? Porque, efetivamente, não é esse o grande interesse da política nacional. A grande questão, numa sociedade de mercado, não há lugar para todos, como não há lugar nos hospitais para todos. Não há casa para todos. Como se isolar na periferia onde você tem 2 quartos e 10 pessoas?
Essa discussão tem que estar acontecendo também. Numa sociedade de mercado, não há preocupação com isso, porque há preocupação de se vai à falência ou não. Nós estamos cercados de gente defendendo, porque multinacional está fechando e terá que mandar empregado embora e aí por diante. Quer dizer, a questão da vida não é essencial para uma sociedade dessa. No momento que a gente vive, eu diria, não digo um confronto, mas uma revanche ideológica como essa que a gente vive, efetivamente, muitas dessas coisas são escondidas porque nós somos levados a discutir o imediato. Acho que isolar é essencial, é indispensável, só vai fazer isso com força política. No entanto, essa pandemia não chegou a nos levar, de fato, a se isolar. Andávamos hoje aqui com cachorro pela cidade, o que fazemos de vez em quando, e efetivamente tudo está abrindo de volta. As pessoas estão começando a andar, mais carro na rua. Quer dizer, não só não chegamos a fazer, como efetivamente isso será um problema sério. Eu penso que o Brasil já tem 3 vezes o que está se anunciando de infectados, no mínimo, e nós teremos milhões de infectados se esse processo assim acontecer. Bacana sua intervenção aí. Bill Vilas Boas, parabéns, Chicão. Só entrevistas de ponta com gente que tem o que dizer, muito bom. Paulo Rogério da Silva, brother Twin, também vendo, legal, um abraço. O Twin também está vendo aí, um abração. Paulo Loureiro, o Paulo Loureiro é o Paulinho da Contabilidade. Boa noite, Chicão. Como sempre, excelente programa. Muito obrigado, Paulo Loureiro. Paulo Loureiro, se eu não me engano, também é pré-candidato a vereador aqui em Pinhais. Paulo Rogério da Silva, beleza, conseguindo ver, ok, bacana. Então, nós vamos tocando para frente aqui. Beto, você como mestre na área da educação, qual a sua opinião sobre essa decisão do governo do Estado anunciar uma transmissão de aulas pela internet em canais digitais, agora, durante esse momento? Será que é só para esse momento ou pode ser perpetuado isso aí? Bom, eu acho que também, nesse caso, nós precisamos discutir várias questões. Não há um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre isso ainda. Acho que a tendência está sendo, efetivamente, achar alternativas na mesma defesa de que é preciso as pessoas voltarem à rua, voltarem às escolas e voltarem a achar um jeito de movimentar a máquina do mercado. Veja o seguinte, há uma dimensão que está sendo extremamente discutida. O uso das tecnologias, efetivamente, elimina uma parcela da população do acesso, efetivamente, à educação. No momento que nós vivemos uma cultura da sociedade dos mais aptos, vence o mais forte, importa os mais fortes, aparecem na TV os resultados dos mais fortes, até porque os testes também do coronavírus, quem está fazendo é classe média para cima, né? Os outros morrem e, se for em número de estatísticas, já é alguma coisa. A sociedade dos invisíveis não aparece. Então, efetivamente, de novo, essa é uma opção que leva uma parcela da população a ficar à margem a um processo educativo diferenciado e facilita, efetivamente, o domínio de uma elite cada vez mais sozinha e querendo ter o controle do país. Eu costumo dizer que a nossa elite vive de costas para o Brasil e de frente para o mar. Eu acho que é mais uma atitude dessas. Graças a Deus que os municípios, que os professores, que os diretores das escolas públicas fazem uma reflexão própria e tentam adaptar isso e se movimentam. A APP se manifestou, por exemplo, frente a essa questão. Mas, além da questão de que todos efetivamente não poderão ter acesso, há uma dimensão anterior e estrutural que faz parte da estrutura como se organiza o país. O país não se preocupou nunca em que todos tivessem acesso às novas tecnologias. As novas tecnologias são as mais novas maneiras de exclusão, de eliminar uma parcela efetiva da sociedade de acesso a um tipo de trabalho que garanta uma vida mais digna. Essa estrutura não foi garantida. Não foi garantida na escola, não foi garantida para preparar para o trabalho e não foi garantida como estrutura, efetivamente, para momentos como esse e para o dia a dia da vida.
Os professores, efetivamente, terão uma dificuldade de acesso e de trabalho a partir dessas tecnologias. No entanto, acredito que para eles poderia ser um desafio, se efetivamente se tivessem acesso, se tivessem uma prática efetiva já instituída ou não. Nesse momento, significa a exclusão de um grupo significativo da sociedade brasileira. Perfeito, perfeito. As colocações de um mestre. Por isso que a gente pede, pessoal, que vocês compartilhem, deem os likes e compartilhem as nossas lives, claro, para que mais pessoas passem a conhecer o nosso trabalho, mas principalmente as colocações, os comentários dos nossos convidados. Né? Que quem está, Maria Luísa Dreschel Fávero e Vinícius Fávero também estão nos acompanhando. Pois tem também, já vi o Paulo Rogério, o advogado Geraldo Darife, Bernadette Teixeira, lá de Foz do Iguaçu, a Viviane Silveira, a Vivi, Maristela Vieira, Fernando Való, já falei, Sérgio Xavier, lá de São Paulo. Sérgio, eu estou com o livro que você me mandou aí de São Paulo aqui na mão, ó. Sei como é que ele está aqui, tá? Estou com o livro aqui, estou lendo, muito legal, leitura gostosa mesmo, muito bacana, Sérgio. E eu vou entrar em contato com você para a gente fazer uma live hora dessas aí, tá ok? O Marcos Larevix eu falei, Lazarevix, a Maria Heleno, Maristela, Viviane, o Paulo Loureiro, a Bernadette Teixeira lá do Foz do Iguaçu, e nós vamos para frente aí. Nós vamos indo para frente aqui, que nós temos várias perguntas para aproveitar bem o conhecimento do nosso amigo Adalberto. Para quem chegou agora, né, eu estou falando aqui, né, com quem? Com Adalberto Fávero, que é graduado em Filosofia, Teologia e História, especialista em Filosofia da Educação pela PUC Paraná, mestre em Educação pela PUC, professor de História em Instituição Particular de Curitiba, é supervisor pedagógico do ensino fundamental e médio, também é diretor acadêmico, coordenador de ensino médio. Ele possui nada mais, nada menos do que 33 anos de experiência na educação, experiência também na tessitura de currículo em município, participação, políticas públicas privadas, né? Em instituições educacionais e na formação de educadores, seja em ação individual ou em grupo. Então, é uma pessoa qualificada, né? E que vai nos ensinar muita coisa aqui. Beto, o presidente Bolsonaro, ele vê, mesmo sem uma comprovação científica, né, o uso da cloroquina como a solução para a COVID, para combater a Covid-19. Por conta disso, hoje pela manhã, ele voltou a atacar o infectologista Davi Uip, Davi Uip, o doutor infectologista Davi Uip, que está à frente do combate ao coronavírus lá em São Paulo, e também criticou o cardiologista Roberto Calil. O doutor Uip teve a Covid e se recuperou, mas o Bolsonaro, em Twitter, ele insistiu que ele fale que usou a cloroquina. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele ataca tudo e a todos, e agora ataca médicos. O que você teria a comentar sobre as atitudes do presidente da República em meio a uma pandemia? Não vamos nem falar os ataques que ele vem fazendo desde que iniciou seu governo, mas em meio à pandemia, tem cabimento uma situação dessa? Bom, eu começaria dizendo, sobre o remédio especificamente, não vou me estender porque eu não sou da área. Sim, sim. Eu, efetivamente, não há nada comprovado, há efeitos colaterais, sim, esses determinados, e é uma questão de saúde pública, efetivamente, a ser discutida. Eu acho o seguinte, a gente vive numa idiocracia, numa sociedade de idiotas, de governo de idiotas. Então, nesse aspecto, a nossa discussão acaba muitas vezes sendo efetivamente nos gestos de cada dia. Eu, pessoalmente, vejo que o Bolsonaro no poder e o grupo com ele que ali está é resultado de um projeto construído a longo prazo, que a única coisa que pode ter saído fora do controle
é ser uma extrema-direita um pouco mal educada. Mas o projeto como tal é um projeto construído gradativamente, construído passo a passo, que começou com o processo todo que veio na década de 50, 60. Teve um golpe civil-militar que aprofunda essa estrutura, aprofunda-se com o consenso de Washington na década de 80 e de 90, aonde expressões muito caras da atualidade passam a ser usadas por nós como coisas normais, assim como flexibilização, né, desregulamentação, protagonismo, empreendedorismo. O empreendedorismo virou matéria de escola. É preciso discutir isso. O que significa nesse modelo? Isso é um modelo, isso é um projeto que em nenhum momento foi rompido e que se aprofunda nesse momento, não só no Brasil, mas que no Brasil tem uma característica especial, aonde você estabelece um outro jeito de ser e de viver para as pessoas. Ao fazer esse projeto, fazer com que cada pessoa se sinta um empresário da sua vida, do seu futuro, que luta para vencer e realizar a sua própria sorte, ele defende que cada um de nós temos que ser aquele mediador entre o conhecimento e a execução. É aquele que faz a ação protagonista dele. É o famoso homo agens. Essa ideia nos leva a uma perspectiva de que as decisões têm que estar na mão das pessoas, de cada uma. Por isso, a defesa ininterrupta de que a pessoa que decide, em casa que você educa, por isso, efetivamente, o Estado se desresponsabiliza, porque esse Estado tem uma outra função hoje, é preciso aprofundar isso. Está se discutindo muito pouco isso na esquerda, na direita, no centro, na intelectualidade. Há um novo modelo de costumes a ser implementado. Esse modelo só tem uma razão, e por isso que se condena o isolamento, por isso que se quiser voltar a trabalhar, porque quem forma a pessoa e quem dita as novas questões é o mercado. E o mercado, primeiro, não está preocupado com todo mundo, não está preocupado com resposta para cada uma das pessoas, ele está preocupado em ter lucro. A preocupação, efetivamente, do presidente da República é dar resposta a um grupo. Ainda que ele esteja apoiado por uma minoria do país, efetivamente, ele quer dar resposta a um grupo. E esse grupo se baseia efetivamente no lucro. Não importa a vida, importa lucro. Eu lembro aqui, ao falar disso, de uma alegoria ou de uma imagem da Grécia Antiga que diz que Zeus reuniu todos os seus filhos e a família para escolher um deus para o mercado. Aquele cara que seria o responsável para fazer negócio, para encaminhar as coisas, etc. E depois de muito pensar, ele disse, só pode ser Hermes, porque é aquele que sabe mentir melhor. Uhum. Eu acho que a gente vive um momento de idiocracia e de uma mentira espalhada, tantas vezes repetida, que a gente acaba acreditando. E eu acho que não tem que dar muito espaço para essa discussão, não. É proposital o que está se falando. A discussão no governo é proposital. A pretensa discordância, eu acho que ela é grandemente fabricada também. Quem diria que nós estaríamos elogiando hoje a postura sóbria do atual ministro da Saúde, por exemplo. E eu acredito que não seja também por acaso. Mas eu vejo que o Bolsonaro fala o que está no seu papel de falar dentro de um contexto de uma estrutura de governo que foi montada para chegar a ser isso mesmo. Uhum, perfeito. Deixa eu ver aqui uma outra página, eu estou tentando ver que tem várias páginas que estão aqui. João Policiano, boa noite, Chicão, aqui na página do Pinhais Notícia. João Policiano, a pergunta foi sobre hidroxicloroquina, atacou o Bolsonaro e fugiu da pergunta. Aí não dá, né? Está falando aqui o João Policiano, não foi sobre a cloroquina, né, que falei, e sobre essa foi a primeira pergunta essa aí que eu fiz para ele. Marcelo Marcelino também está curtindo aí, mas você não fugiu da pergunta, né, sobre a hidroxicloroquina que atacou o Bolsonaro e fugiu da pergunta, não foi ele até... Não. Eu disse até no começo, tem muito pouco a falar sobre isso, eu acho que não está comprovado, eu disse isso começando, tem efeitos colaterais, é uma questão de saúde pública, uma resposta honesta para a população, então acredito que... Mas eu falei o que falei sobre o Bolsonaro, porque ele está aí para fazer um discurso específico, e ele faz esse discurso. Não é por acaso que ele fala as coisas que para nós são absurdas.
Eu acho que esse momento que a gente chegou do país faz desabrochar no país o que há de pior na nossa sociedade. E ele representa isso. Perfeito. Marcelo Marcelino, boa noite aos nobres combatentes. Luiz Carlos Heleno, boa noite, Chicão. Boa noite, Beto e Chicão. O debate é uma necessidade. Juliana Heleno, cheguei. Parabéns aos dois. Beleza pura, obrigado aí. Vamos ver quem mais aqui, que tem mais gente chegando aqui. Deixa eu ver. Senão a gente acaba passando e acaba não... Eliane Moreira. Eliane Moreira está aqui, Maria Luísa já falei, a Graciele Maria Dreschel também, Dreschel, né? Rogério Silva já falei, Darife, tem várias outras pessoas participando aí, que são 3 telas, aqui é difícil controlar tudo, sabe? Bem, professor Beto, mais uma aqui, mais uma questão política. Várias medidas provisórias do governo Bolsonaro foram rejeitadas aí pelo Congresso Nacional, e, inclusive, com respaldo do Superior Tribunal Federal. Por exemplo, citando algumas, aí, a extinção do DPVAT, a transferência da FUNAI para o Ministério da Agricultura, né? Também a medida provisória que ia contra a ampliação do benefício da prestação continuada, também foi derrubada no Senado por 45 a 14 votos e na Câmara dos Deputados por 302 a 137. Então, eu pergunto, mediante essa rápida explanação aqui, qual a sua avaliação sobre o relacionamento de Bolsonaro, do presidente da República, com o Congresso Nacional e com o STF? No caso, a instituição Presidência da República com as instituições Congresso Nacional e com o STF. E, evidentemente, também, se puder, não for muito extensa a pergunta que eu estou fazendo, essa briga com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu acho o seguinte, primeiro que os poderes se defendem. Eles defendem-se entre si para sobreviver. Eu digo o seguinte, efetivamente uma atuação do Congresso Nacional hoje, do STF, nós teríamos que ter encaminhado uma improbabilidade administrativa há muito tempo. Há questões periféricas ou pontuais no Congresso em que o STF se posicionaram e limitaram. Há que se manter uma dominação bem comportada, eu diria. E eu tenho a impressão que o jogo tem sido esse, sim. Algumas questões que extrapolam a esse momento, as falas, as mobilizações, efetivamente, que tenta o presidente da República fazer, que ultrapassem esses limites, dentro do jogo dos poderes, acontecem efetivamente as interferências. Mas eu defendo uma coisa, os 3 poderes se defendem e se mantém. Caso não fosse assim, nós estaríamos vivendo esse descalabro que nós vivemos no dia a dia, a nível de economia, a nível de falta de um projeto econômico, administrativo, das muitas improbidades administrativas entre ministro e presidente da República. Eu continuo achando que há um jogo de poder muito bem constituído e que o modelo é o seguinte, a gente faz a mudança antes que eles façam. Então, se eventualmente ficar difícil, mudarão para que fique a mesma coisa. Ok. Deixa eu ver aqui o Marco Aurélio, ele fala, oi Chicão, e os projetos dos 20 milhões da Prefeitura de Pinhais na contramão do mundo, não focando na vida em combate ao Covid-19, mas em asfalto, calçada e drenagem. Marco Aurélio, eu estava até pensando em fazer uma live amanhã sobre isso, e vou fazer uma live amanhã sobre isso, e vou te convidar para participar, tá ok? Podemos deixar tratado assim, se você topar, só dá um alô aí, só põe aí ok, vou ficar aguardando, entende? Que daí você tem que abaixar o app Zoom aí, para você falar sobre isso. Eu vi tua live também, recebi tua live, então amanhã, 7h30 da noite, se você puder, confirme comigo aí ao vivo, se puder, que amanhã nós acertamos essa live para você falar sobre isso. Eu, sinceramente, não estou saindo muito de casa, estou ficando mais aqui e poucas notícias correm, salvo essas que eu vejo pelo Facebook aqui e tal. Então, sinceramente, não tenho ido na Câmara,
Não estou frequentando a prefeitura, nem frequentando a Câmara já faz muito tempo. E agora mais ainda em relação ao Covid. Beleza? Se topar, deixa o alô aí que nós conversamos amanhã daí. Depois eu entro em contato com você por WhatsApp também, se você topar. Sérgio Xavier, mandando um abraço. Obrigadão, Sérgio. Grande Sérgio Xavier, advogado lá de São Paulo. Deixa eu ver quem mais aqui. Porque senão foge tudo aqui, já viu, né? Eu tenho que me bater aqui. Aguenta aí, Beto. A Maristela Vieira deu uma boa noite aqui. O Cláudio Miller, ótimo programa, meu amigo, grande abraço. Juliano, já falei. Luiz Carlos Heleno, já falei. Marcelo Marcelino. Graciela Maria Dreschel, ótimo debate. Depois vem aqui a Maria Heleno, Antônio Carlos Messias, grande Twin, como é que tá teu Corinthians aí? Tá tudo parado, né? O Paulo Rogério da Silva, legal aí. Vamos para frente aqui, temos mais perguntas para fazer. Professor Beto, diversos países já adotaram o auxílio emergencial em decorrência da pandemia para garantir a sobrevivência das pessoas em cada um de seus países. O governo brasileiro postou ontem, né, na internet o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para cadastramentos e futuros depósitos em contas que variam de R$600 para o casal, 600 para a mulher, 600 para o marido, né? Para 600 para cada um dos cônjuges, e 1.200 para mães chefes de família, ou para mulheres chefes de família. As retiradas somente irão a partir de 14 de abril, ao menos é o que eu vi nas matérias. O auxílio emergencial é um benefício concedido pelo governo aos trabalhadores informais, microempresários individuais, MEI, autônomos e desempregados. O valor será distribuído pelo período de 3 meses. É bom lembrar que o aplicativo é destinado a trabalhadores informais, como já diz ali, autônomos e MEIs, que ainda não têm nenhum tipo de cadastro no sistema de programas sociais do governo, como, por exemplo, o CadÚnico e o Bolsa Família. Professor Beto, como você vê a ação do governo? Ela veio em tempo hábil? Os valores são ideais? Como que você analisa essa situação? Bom, eu queria começar com 2 imagens e depois ir direto à questão para ninguém achar que eu estou fugindo. Uhum. Parado num sinaleiro, chega perto um menino que tem desenhado, nesse sinaleiro fechado, cheio de gente, mais do que nunca agora, e ele tem desenhado um relógio de pulso. Eu olho para o relógio de pulso e ele disse que me deu esse relógio para minha mãe. E eu pergunto, funciona legal? Ele responde, atrasa quase todo dia. Eu acho que é uma imagem que vale para essa situação. E a segunda, eu gostaria de citar, para pensar de novo o sistema, para discutir essa questão que você fala, Chicão, uma citação do Eduardo Galeano, do livro dos Abraços, que ele diz o seguinte, um sistema de desvínculo ao que nós vivemos. Boi sozinho se lambe melhor. O próximo, o outro, não é seu irmão, não é seu amante. O outro é um competidor, um inimigo, um obstáculo a ser vencido, uma coisa a ser usada. O sistema que não te dá de comer também não te dá pouco de amar. Condena muitos à fome de pão e à fome de abraços. Então, eu acho que a questão de oferecer uma renda mínima numa época de pandemia, primeiro foi resultado, veio atrasado, foi resultado de um grupo efetivamente progressista que mobilizou para isso, não foi uma opção direta inicial do governo. E, em segundo lugar, ao se falar que se trata de uma questão emergencial, entra exatamente nessa questão que eu dizia. O sistema privilegia a diferença, a vitória dos aptos, privilegia efetivamente aquele que tem, e não a quem não tem e necessita. Bastaria taxar grandes fortunas, bancos, capital especulativo, e nós não teríamos problema com previdência, não teríamos problema em ter uma renda mínima para toda a população, que atinge hoje, se somarmos desempregados e mão de obra informal, acima de 50% dos trabalhadores em atividade.
é impossível atividade. Então, efetivamente, vem atrasado, é essencial para esse momento. Essencial, inclusive economicamente, para que gire o mercado, para quem está interessado no mercado, mas é essencial para que algumas pessoas vivam e possam viver com aquilo que é mínimo para ter um mínimo de dignidade. Mas eu acho que isso não foi obra do governo. Isso é obra de um grupo progressista que movimentou, conseguiu o apoio e com a pressão, efetivamente, que houve, até porque é uma experiência que o mundo inteiro está realizando. Os Estados Unidos, que o companheiro Trump tem, é padrinho de quem nós falamos aqui, ele já fez isso há tempo. Quer dizer, efetivamente, essa é uma prática que tem se mostrado como uma alternativa para um momento de pandemia, para um momento emergencial. Agora, o emergencial também está possibilitando um reajuste do sistema enquanto isso está acontecendo. O que nós veremos depois da pandemia, tem se dito, é uma outra sociedade. Eu acho que sim. Mas poderá ser também uma outra gestão, um outro tipo de governo, porque as coisas estão sendo ajustadas. Perfeito, bacana. Veridiane Silva Jardim entrou, Manuel Neto entrou também. Manuel Neto também está escreveu umas colunas aí no nosso blog, né? Bacana, muito inteligente, estudioso da guerra híbrida e doutrina de choque. Eu entrevistei ele também essa semana, foi muito bacana, muito legal a entrevista com o Manuel Neto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aí, pessoal, também como é que eu digo, um texto aí para como se pode fazer para se inscrever no meu canal do YouTube, né? Basta você acessar o canal do YouTube, né? E lá clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho para receber aí as notificações Obrigado pelo compartilhamento aí, Sérgio Xavier, lá de São Paulo, né? Basta fazer isso, é gratuito, é rápido e gratuito, legal? Então vejo aqui quem mais que... O Paulo Loureiro, o programa está muito bom mesmo. Obrigado, Paulo Loureiro, o Paulinho da Contabilidade. A Enéas Marconde, eu falei, a Enéas Marconde fala aqui, ó. Vocês já acham que esta demora para a liberação do recurso é uma estratégia para forçar a sociedade a não aderir ao isolamento ou está dentro do ritmo, do ritmo natural de tempo? Uma boa pergunta da Enéas Marconde. O que você acha? Eu acho que há um... Opa, desculpe. Acho que há um tempo para adequar as coisas assim, mas não creio que efetivamente tenha vindo na hora. A aprovação, efetivamente, dessa questão, logo depois de ter sido feita pelo Congresso, recebeu inúmeros questionamentos do próprio ministro da Economia, do presidente da República, etc. A aprovação se deu depois de um tempo de pressão. Mas a burocracia também ajuda, né? Há uma história que eu me lembro, vou falar da burocracia, e isso está ajudando a atrasar, que dizem que na Espanha teve um caso de que pintaram um banquinho e mandaram o guarda cuidar. E cada novo chefe que entrava mandava o cara cuidar do banquinho. Depois de 7 anos, chegou um cara e resolveu perguntar por que cuidava do banquinho. E ele foi procurar na história e achou lá escrito que 7 anos atrás tinha sido pintado esse banquinho, tinha sido a ordem para o soldado cuidar. Até hoje, permanecia cuidando do banquinho. Então, eu acho que a burocracia está aí para isso. Para, enquanto isso, está aplicado dinheiro, para que o movimento, efetivamente, de investimentos que os grandes bancos estão fazendo aconteça, para que a Caixa tenha esse tempo. Eu acho que a Caixa, como banco público, o Banco do Brasil como banco público, deveriam, efetivamente, hoje estar a serviço, efetivamente, da população brasileira. Afinal de contas, são bancos estatais, estão a serviço do povo, já estiveram mais que hoje, mas, efetivamente, o atraso significa ganho financeiro, lógico que sim, guardando a necessidade de se organizar, é óbvio, todo esse processo, desde as inscrições até chegar, efetivamente, a receber. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Cleonir Calgaroto também entrou aqui, muito obrigado pela presença. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu puxar para cá. 3 telas aqui não é fácil, não. Já que eu volto para a tela aqui. O pessoal está curtindo, dando like, isso é muito bom, pessoal, que mais pessoas
acabam conhecendo o nosso trabalho e, principalmente, como eu sempre digo, reforço as opiniões e as colocações aí dos nossos convidados, né? Deixa eu ver aqui. Hoje aqui a coisa tá feroz aqui hoje, viu? Mas vamos lá. Já que eu vou para outra página aqui já já. Vamos aqui para baixo. Quem chegou agora aí, pessoal? Eu estou falando aqui, né, com Adalberto Fávero, professor Beto. Ele é graduado em Filosofia, Teologia e História, é especialista em Filosofia da Educação pela PUC, e Currículo e Prática Educativa pela PUC também. É isso? Mestre em Educação pela PUC, professor de História em Instituição Particular de Curitiba, é supervisor pedagógico do ensino fundamental e médio, é diretor acadêmico e coordenador do ensino médio, possui vivência de 33 anos de experiência na educação. Então, nós estamos falando aqui e aprendendo muito com o professor Beto. Beto, essa prática de auxílio emergencial que os países estão realizando traz à tona uma velha discussão, uma antiga discussão sobre a renda básica de cidadania no Brasil. Ela vem sendo discutida há algum tempo atrás já. Seria, então, agora uma oportunidade para que o Brasil passasse a estudar com maior carinho essa questão, a renda básica? Bom, primeiro, eu acho indispensável pelas diferenças sociais que o Brasil tem. Eu não acredito que o atual modelo discutirá isso, exceto uma pressão da população, exceto uma pressão, efetivamente, de um grupo progressista que seja capaz de colocar isso em pauta. Não será vontade política, não é vontade política discutir essa questão agora. As cidades inteiras, por exemplo, que pela Bolsa Família conseguiram movimentar-se, existir, inclusive para o mercado, até agora. Esse processo está sendo esvaziado também. Eu não creio que, embora seja estratégico, seja essencial, essa seja uma discussão em pauta, nem que seja uma prioridade para o atual modelo de economia, o atual modelo de Estado, o atual modelo econômico que o Brasil vive. A elite hoje, dirigente, não tem isso como pauta. Se nós pegarmos todas as decisões que foram tomadas, frente aos trabalhadores e à desregulamentação, o tipo de contrato estabelecido, o fim da CLT como é tratado, a desestruturação das organizações. Diga-se de passagem que esse modelo veio para acabar com os processos civilizatórios, reivindicatórios. Não é à toa a nossa dificuldade de estar na rua. Não é à toa que a gente vive gritando, não passarão, e eles passam. Porque, efetivamente, esse modelo veio para desestruturar os processos reivindicatórios através da ideia do empreendedorismo, através da desmobilização do trabalhador, através da economia informal e da não politização do trabalhador, que efetivamente também não aconteceu em tempos e em anos passados, em governos anteriores. Eu não creio que isso seja a pauta do atual governo, embora fosse emergencial e essencial tal discussão. Perfeito. Deixa eu ver aqui, a Graciela Maria Dércio falou que está ótimo o debate. Quem mais aqui que tinha? O Amarildo Amaral também entrou aí, está nos prestigiando aí com a sua presença. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. E nós falamos no início sobre o isolamento social. Mas, professor Beto, muito se discute, né, sobre essa questão, isolamento social. Inclusive, você vê, por causa disso, por causa dessa contradição do ministro Mandetta em relação ao posicionamento do Bolsonaro, que é a favor do isolamento vertical, ele havia demitido o ministro ontem, né? Ontem ou anteontem. Mas recuou após as pressões de militares, do STF, do Congresso e da imprensa, né? Bolsonaro estava exonerando Mandetta do cargo justamente por ele ser favorável ao isolamento, etc. E tal, e o ministro não. E dizendo, Bolsonaro diz que isso que ele aconta porque atrapalha a economia. Eu faço uma pergunta aqui, não seria mais producente, mais adequado que o presidente Bolsonaro oferecesse um apoio financeiro imediato a fundo perdido para as médias, as pequenas e as microempresas,
para garantir a sobrevivência destas e elas ainda garantirem os empregos da classe trabalhadora. Pô, eu digo assim, por exemplo, as micros. Ela tem uma sapataria, tem ali uma pequena relojoaria, uma loja de informática, uma ótica, alguma coisa pequena assim. Pô, não seria mais producente o governo dizer, não, é o seguinte, vamos ver essas pequenas empresas, vamos ver o faturamento X por mês, até faturamento X por mês é um tanto, até outro é tanto, etc, etc, etc. Não seria melhor isso do que invocar, incentivar para que as pessoas, não, vamos trabalhar, temos que trabalhar, porque isso aí não é nada, uma gripezinha. Não seria melhor uma solução dessa, custosa, evidentemente, para os cofres públicos, mas muito mais segura em relação ao coronavírus? Eu não acho que seja essa a lógica do grupo que está no poder. Veja, há um projeto de lei, hoje eu não vi com em que pé que está, que projeta um auxílio para empresas de 360 funcionários a 10 mil funcionários. Não sei que pé que está. E isso, efetivamente, aponta para um lado. As empresas aéreas já receberam o apontamento de ajuda. Os bancos que não precisaram receber. Quando os pequenos agricultores receberam? Efetivamente, a pequena propriedade, o agricultor de subsistência, efetivamente, nesses 3 últimos anos, eles foram, se não aniquilados quase. Qualquer cuidado, efetivamente, desapareceu. A pequena empresa não é prioridade desse grupo que está no governo. Acho, sim, que numa lógica normal de funcionamento de mercado, de subsistência, de sobrevivência das pessoas, inclusive de movimentar a dita máquina do mercado, essa seria uma estratégia, de fato, não só alternativa, como justa, como razoável, como digna de qualquer grupo de governo que se preocupasse com a sua população. Uhum. Não creio que esse seja o nosso caso. Acho que é estratégico, há que se discutir isso com certeza, mas não vejo ser esta uma prioridade. O que eu vejo é a classe média discutindo o perigo de empresas grandes falirem. O cara deu declaração esses dias lá que de 6, 7 mil pessoas morrerem, não fazia mal. Há alguns, efetivamente, empresários que se mostram cidadãos. Eu vi aí Magazine Luiza, o outro que demitiu o filho, a Aurora garantindo emprego para os seus. Tem sido caso raro. Mas, efetivamente, o que as grandes empresas estão fazendo? Salário 30%, ou despedir. Então, não há uma preocupação com a pequena empresa. Há muito mais uma defesa da classe média, das empresas, e aí vem de novo a questão do empreendedorismo, vem de novo a ideia de que eu sou empreendedor e tenho que lutar pela minha sorte, a grande empresa está fazendo o seu papel, o mito de que a grande empresa isso aqui dá mais emprego, mas eu não creio que seja essa a meta. Eu acho que seria o razoável, seria o justo, seria o normal para um país que cuida dos seus, um país que tem os seus cidadãos a sua prioridade. Não acho que seja a lógica dessa elite que hoje governa. Perfeito. A Eliane Moreira está aqui, Maria Eduarda Contim Koziak também, quero ver se tem outros nomes aqui, a Veridiane Silva Jardim eu já falei, que tem os nomes que a gente perde, se a gente não vê de imediato, aí a gente perde e acaba, né? Deixa eu ver aqui, Enéas Marcondes pergunta aqui, ó, Maria Eduarda Contim Koziak fala, muito bom, parabéns, tá? Elogiando a tua participação aí, o nosso programa, muito obrigado. Enéas Marcondes fala, temos um salário mínimo que sabemos que é incompatível com o custo de vida, porém, é o que temos. Se este é um cálculo no mínimo para sobreviver o socorro emergencial, não deveria seguir este cálculo, né, no caso de ser um salário mínimo para cada pessoa. Eu acredito que ela esteja falando. Eu creio que seja o caminho, sim. Eu não acho que eu acho que teria que ser isso, mas que não há um problema de fundo de governo para isso. Há dinheiro para isso. O que não se quer é efetivamente taxar quem pode pagar agora. Eu repito, as grandes empresas, as grandes fortunas, os bancos,
o capital especulativo, para efetivamente reverter. É isso que tinham que pagar a conta agora. Esse ano, quando em abril, o resultado de balanço de banco foi de bilhões, 25, 26 bilhões. Quer dizer, enquanto isso, nós temos que estar discutindo de onde tirar dinheiro para a população que sobrevive. Eu faço uma ressalva. Tem gente que está saindo na rua porque é obrigado a sair na rua. Tem gente que, se ele não sair na rua, ele não tem comida em casa. A discussão de isolamento social é uma discussão que pega da classe média para cima. Os pobres não têm como fazer isolamento social. Não tem água. E não estou dizendo só aqui. Há uma brincadeira no Rio de Janeiro que a situação está tão complicada que o Cristo Redentor sozinho não dá certo. Já chamaram os orixás para ajudar porque ele sozinho não consegue resolver. Mas o problema é sério. O problema é sério. Essa discussão de isolamento, nós podemos fazer isolamento. Uma grande parcela da população não pode. São dois cômodos quando tem, um cômodo, não tem água, tem que sobreviver, tem que trabalhar agora para ter comida de tarde. Essa é uma característica de grande parte da população brasileira, nós sabemos disso. E não são só 30 milhões, são mais de 30 milhões de brasileiros. Muitos deles têm que sair na rua. Digo, muitos morrerão infectados, sim. Acho que o grande perigo que nós não teremos como atender e não teremos como detectar, não há teste coletivo sendo feito, então morrerão por causa disso. Mas não é lógica do atual elite de governo cuidar da pequena empresa e da população em sua especificidade. Acho que o cuidar da pequena empresa seria uma saída, sim, porque é quem emprega mais gente. E onde você tem 2 aqui, 3 lá, 5 lá. O pessoal está sempre achando que vão fazer com a história da gente estar em casa. A delivery virou. Todas as empresas estão fazendo isso, em todos os níveis, em todos os campos, não só da alimentação. O pessoal, e são pequenas empresas. Nós, no caso, privilegiar a quitanda do lado, o cara que está vendendo na esquina, a pequena empresa, é a alternativa de ajudar alguns a sobreviver. Mas seria esse um papel de Estado, eu acho que sim. O salário mínimo, hoje se falou em 1.045, depois que fecharam o PIS e BASEP, um grupo específico, mas é uma discussão que vem sempre atrasada. E aí eu volto para aquilo que você me perguntou, essa deveria ser a renda mínima básica para todo brasileiro. Né? Nem só uma questão de agora. Mas não é prioridade, não acho que seja. Perfeito. O Nelson Giovenardi, lá do Mato Grosso, também curtiu e compartilhou nossa live. Obrigado, Nelson Giovenardi. E nessa questão que você puxou aí da taxa. Rosa Fernando Henrique, o processo que vem estabelecendo, governou com a elite e com os mais pobres. E é esse pacto que fez funcionar e deu possibilidade de alguns pequenos passos. Não foi um governo, efetivamente, que sequer conseguiu ser revisionista em algumas coisas. Fez uma grande política externa, conseguiu trabalhar sul a sul, salvou da pobreza um grupo de pessoas, mas estruturalmente não se rompeu, efetivamente, uma lógica econômica estabelecida. Essa lógica é feita entre os poderes, entre o capital financeiro, entre o capital interno e o capital internacional, os militares. O golpe de 64 foi um golpe civil-militar para salvar, efetivamente, a possibilidade de um outro movimento. O grande capital interno com o externo se alinhando, por exemplo. É interessante que lá, no golpe de 64, havia um grupo de religiosos na rua rezando, né, para que não entrasse o comunismo no Brasil. Agora, de novo, a religiosa. E é interessante isso. Por que a questão religiosa faz tanto sucesso politicamente hoje? E numa ideia de empreendedorismo, aonde se tem que ter a maior sorte, Deus pode ajudar a prosperidade. Por isso que a teologia da prosperidade hoje funciona nessas igrejas. Nós temos um novo momento de reestruturação de modelo político e econômico. Essa elite não negocia isso. E por isso que eu digo que esse elite costa para o Brasil de frente para o mar. Não é uma questão de elite só. Todas as elites funcionam para si, mas poucas funcionam contra o país. Mesmo o tio Trump, ele briga, ele fala besteira, fala um monte de coisa, mas nada do que é dos Estados Unidos, nada do que é dos americanos de lá, ele negocia. É uma coisa estranha nós darmos de presente aquilo que devia ser nosso, se estamos aliados a eles, tem um processo diferente. Há uma outra lógica aí. Há uma lógica de efetivamente, que eu acho que ela é maquiavélica, e Maquiavel já, acho que nem tinha pensado tanto, mas é estruturada, é organizada e não há lugar nesse sistema para as maiorias empobrecidas. Perfeito, muito bacana a
tua explanação aí. Você falou que em 64 tinha a religião também cometendo essas loucuras, essas coisas que hoje a gente vê, esse criacionismo. Era a TFP, era a Tradição, Família e Propriedade, né? Que eles saíam com... Eu era piazão ainda, já aquele tempo, e saíam com estandarte e bandeiras e isso, e paravam no meio da rua aquela multidão de gente rezando e pedindo, um radicalismo religioso fora de série. Realmente, bem lembrado essa situação aí, né? Nós tivemos, há 2 anos atrás, o pessoal com a camisa da CBF. Uhum, exatamente. Não deixa de ser uma religião também. Mas tinham lá um comportamento e paramentados daquela forma, né? Sim. Beto, nós estamos quase chegando ao final, tem mais uma pergunta aqui. O Tesouro Nacional é uma secretaria do governo federal, né? Tesouro Nacional, e tem a função de administrar os recursos que entram nos cofres públicos. Seria uma espécie de caixa forte do governo. E também ele gerencia o quê? A dívida pública, né? Na sua opinião, o governo poderia ou não optar via Tesouro Nacional, né, para socorrer as empresas e garantir empregos? Em que isso implicaria? Eu falo assim da média, pequena e a microempresa. As grandes, elas podem se virar. Mas o governo poderia lançar a mão do Tesouro Nacional, deixar a dívida pública de lado, pegar esse dinheiro e investir na pequena, na micro e na média empresa para garantir as empresas e garantir o emprego do trabalhador? Eu creio que sim, o governo tem muitas maneiras de resolver essa questão. Imprimir papéis nesse momento, por exemplo, é aconselhamento de economistas e renomados do Brasil hoje para o governo para dar esse tipo de passo. O que eu digo que ele não faz não é por não ter possibilidade. O Brasil é um país imenso, se diz. A China, a Rússia também são. Resolveram do seu jeito. Cada um tem um processo interno de preocupação. Mas eu vejo o seguinte, o Tesouro podia, sim, seja através da impressão de papéis, mas eu volto. Nós temos uma reserva hoje de 360 milhões deixadas, que estão sendo consumidas, sabe quando? Quando que se tenta equilibrar o dólar para não subir demais. Mas o dólar subir também é uma política de Estado, ou não sei se de Estado, né? Uma política de governo estabelecida agora. Eu acho que os fundos que o país tem está aí para atender a sua população. Deveria ser. Não é essa a lógica da elite dirigente. Por isso, não fará. Fará para socorrer banco, fará para socorrer empresa aérea, fará para salvar alguma grande empresa, sob a desculpa que o sistema vai quebrar. Não fará para a pequena empresa, porque não é ela que é prioridade nesse momento para esse governo. O que uma MEI, o que uma pequena que paga o simples está significando para ele? Significa no processo do dia a dia, num momento normal. Agora, o pacto das elites é outro. Acho que é um pacto burro. Por isso que eu disse no começo que a gente vive uma idiocracia, apoiada também por uma outra tropa. A idiocracia é um governo de idiotas nesse aspecto, mas ele tem lógica, a sua lógica, uma lógica de um pacto de elites e de pacto de poderes também. A gente não pode esconder isso. Um poder não arrasa o outro. Ele corta algumas arestas, não deixa ser demais, vamos dizer, fora da curva, mas no estratégico compactua. Na hora que vem, por exemplo, um pedido de interdição ou o quê, a resposta é que não é o caso, a resposta é protelar, a resposta é que não é um momento político, porque os poderes se protegem. É assim que se sobrevive um tipo de sistema. E isso é um dos resultados da burguesia, da chamada democracia burguesa, que nunca foi democracia, que teve na mão de uma classe sempre. Prefere-se, por isso mesmo, jogar outras coisas para discutir, e ao invés de enfrentar essa questão direta. Eu acho que o Estado tem condição e teria que se endividar para salvar a sua população. Para que ele existe? Se não para os seus cidadãos. Ele não tem uma lógica nossa. Mas é preciso perguntar se essa elite tem essa moral que nós temos, essa ética que nós temos. Não creio. Perfeito. Professor Beto, nós estamos com exatamente 1 hora de programa. Estamos aí, o Álvaro Giovenardi curtiu o nosso vídeo.
Compartilhe nosso vídeo aí, pessoal. Compartilhe a nossa live para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho e também as colocações, as opiniões, né, as considerações dos nossos convidados. Então, nós estamos chegando ao final do programa. Eu deixaria aqui um tempo para você fazer as suas considerações finais e já agradecendo imensamente a tua predisposição em conceder essa entrevista para nós aqui, para o programa TV O Ponto da Política. Bom, duas coisas. A primeira é dizer que eu não tenho todos aqueles cargos que o Chicão falou. Não, até já tive. Atualmente eu estou em férias compulsórias. Aposentado em férias compulsórias. Então, eu tenho um estudioso de várias questões, né? E, obviamente, o que eu falo é uma visão, eu acho que há outras, muitas delas superiores e muito mais completas que as minhas. A segunda é, por ser da área de educação, eu vejo o seguinte, as escolas, os sistemas educativos cumpriram e cumprem um papel estrutural na implementação do sistema de que eu falava. Isso de uma maneira consciente ou inconsciente, mas cumpre esse papel. Eu vou dar um exemplo. O exemplo é que, em pleno estabelecimento trazido no Brasil pelo Fernando Henrique e grupo dele do Consenso de Washington, se trouxe junto com isso uma reforma, o início de uma reforma na educação através dos PCNs em 1994. Habilidades e competências, que um professor aqui de Curitiba chama das matilhas de Malthus, né? Ele começou -se a discutir competências e habilidades dentro de uma característica funcionalista e utilitarista. As escolas aderiram. Junto com isso, veio um modelo de governança, assim se chama, que se reestruturou a maioria das escolas, as particulares, as públicas, muitos sistemas entraram nesses processos. E depois, logo para o passo seguinte, a ideia do protagonismo e do empreendedorismo, que virou matéria em escola. Não falar nisso parece atrasado. Tem aula complementar de tarde ou de manhã, porque é preciso falar, você tem que ser um empreendedor, que é esse cara que é o homo agilis, né? Esse cara que é o empresário de si mesmo. Nessa perspectiva, o cara que está lá fazendo malabarismo no ponto, no sinal fechado, também devia ser. Ora, esse processo, e a atual BNCC, e aqui eu parafraseio o nome de um livro de vários atores que diz que é possível viver na escola fora da BNCC. A atual BNCC implementa isso. Graças a Deus, sistemas locais, professores, secretários, educadores têm questionado e colocado outras questões na discussão. A implementação das atuais habilidades e competências. O fim da filosofia, sociologia, artes, educação física como disciplinas. Volta ao modelo, eu falava de 1980, 70, há quem diga que de 1930, que esvazia alguns processos de propósito. Nós tivemos um processo de discussão para a montagem do Plano Nacional de Educação, de vários anos. Duas discussões de duas BNCCs, que foram em 1917, pura e simplesmente esquecidas, e em 15 dias, uma empresa entregou pronto uma nova BNCC, que é a que está agora em volta. Tem nome, o número do decreto de 2017, foi pago 18,9 milhões para que essa empresa fizesse. E se implantou uma BNCC que nós, o Brasil inteiro, temos que discutir. Que nós, podemos reler e temos relido. Então, os educadores, as escolas, os sistemas, eu diria hoje, as organizações como a UNCM, a Undime, etc., têm colocado em discussão algumas dessas questões para reler esses processos e trabalhar fora dessa ideia do utilitarismo e do funcionalismo. Mas há uma implementação no Brasil que é exatamente a que esse modelo quer. E isso acontece desde que a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial passaram a financiar e passaram a dizer que a educação era muito importante para ficar na mão do professor. Então, acho que é preciso atentar para isso. E há muita gente lutando por isso. Há que se incentivar isso e chamar a atenção que a educação tem que fazer um contra-discurso e um pouco na contramão disso, que é a esperança que a população empobrecida ainda tem, sobretudo na educação pública. Obrigado. Perfeito, Beto. Deixa eu ajeitar aqui. Valeu, Beto. Agradeço muito
a sua predisposição aí. Um abraço a todos. Deixa eu saindo aqui. Agradecemos aí a todos vocês que nos acompanharam até este momento. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês.